estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Cláudia, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre estilo livre e greco-romano. Eu sou a professora Franciele e vamos para o slide comigo, tudo bem? O que você sabe sobre luta estilo livre e greco-romana? Elas são modalidades olímpicas e qual a sua origem? Você sabe se eles são modalidades olímpicas? Qual a origem dessas lutas? O que você sabe sobre isso? Então vamos ver um pouquinho aqui no nosso objetivo da aula. Então o objetivo da nossa aula hoje tem como reconhecer a origem e a evolução histórica das lutas estilo livre e greco-romana. Identificar as noções básicas dos seus princípios, os seus valores que norteiam esse tipo de luta, né? A luta livre e a luta greco-romana. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessas lutas. A luta é ao lado da maratona um dos esportes mais antigos que se tem registro. Acredita-se que a luta começou a ser praticada no período micênico na Grécia Antiga. Os atletas lutavam nus, onde os seus músculos representavam o equilíbrio entre o corpo e a mente. Registros e imagens datadas do ano de 2000 a.C. Vejam só, pessoal, como era antiga os registros das lutas. Então foram encontrados esses desenhos, né, nas pedras, esses registros foram encontrados com movimentos similares aos utilizados nos dias de hoje. A luta estreou nos Jogos Olímpicos na Era Antiga, no ano 704 a.C. Segundo os escritos e as esculturas da época, os atletas lutavam nus e com uma mistura de azeite de oliva e terra no corpo. Então eles pintavam o corpo, né? Eles lutavam nus e colocavam aquele óleo ali no corpo para que muitas vezes ressaltasse os músculos, né? Não havia limite de tempo nessas lutas. Ainda eram feitas uma divisão de faixa etária entre rapazes e adultos. O objetivo dessas lutas era derrubar o adversário por 3 vezes. Era considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo. O esporte permaneceu nos Jogos Olímpicos até o final destes Jogos lá na Antiguidade. Com o domínio do Império Romano sobre os gregos e posteriormente o fim desses Jogos, a luta permaneceu na cultura romana e atravessou os séculos, né, chegando até o dia de hoje. O fator que explica a adoção do termo greco-romano a um dos estilos da luta olímpica é o que explica, né, o termo greco-romano, esse estilo de luta olímpica, ela ter permanecido neste império. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram extintos por ordem do imperador Teodósio em 393 depois de Cristo. No entanto, em virtude da extensão deste império, que foi dividido entre Ocidente e Oriente, a disseminação da luta estava mais do que garantida. Então, dentro deste contexto histórico que nós vimos até agora, né, da luta livre, da greco-romana, vamos para a nossa primeira atividade. Então vamos lá. Segundo registros das primeiras competições de lutas nas Olimpíadas, o que era necessário para acontecer, para se ganhar a luta e como se caracterizava estes golpes? Então vamos lá, pessoal. Vale pesquisar, vale conversar com os colegas, registre no seu caderno e logo nós voltamos.
Aprendemos, pessoal? Vamos lá, vamos conferir as respostas, então? Então, a nossa primeira atividade, a pergunta é, segundo os registros das primeiras competições de lutas nas Olimpíadas, o que era necessário acontecer para se ganhar a luta e como se caracterizava esse golpe? Então, vamos para a nossa sugestão de resposta. O objetivo, então, era derrubar o adversário 3 vezes e era considerado queda quando o oponente tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo. E você, o que você colocou aí no seu caderno? Se tem algo de diferente que nós colocamos aqui, converse com os seus colegas e com o seu professor. Vamos lá então? Continuando. Então, quais as entidades que regulamentam estas lutas? Então, vamos ver um pouquinho sobre o histórico dessas entidades. Então, em 704 a.C., essa luta se torna olímpica, né? Em 1896, o Barão de Coubertin inaugurou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. A luta olímpica foi apontada como um dos elos entre o passado e o presente. Em 1912 foi criado a United World Wrestling, né? Que nós temos até o símbolo ali, né, desta entidade aqui no slide, que vocês podem estar conferindo. Em 2004, em Atenas, as mulheres entraram na luta livre. Vamos ver um pouquinho sobre a área de combate desta luta. Então, observem que ele é um quadrado de 12 por 12, onde nós temos uma circunferência que tem um círculo menor de 7 metros e uma área externa de 1 metro. Okay? Então, nós temos a área central de luta, que fica no centro deste círculo, a zona de passividade, onde não pode haver combate, que é nessa área laranja ali, e a área de proteção. Então, observem aqui na foto, né, como que é essa área de combate nas lutas ali nas Olimpíadas. Tá? Olha que legal que é ali. As vestimentas. As vestimentas, então, elas são diferenciadas por cores também. Então, é uma vestimenta leve, um macaquinho, aonde um atleta está com um macaquinho azul e um outro vermelho. É uma vestimenta de cores diferentes para que o árbitro possa verificar ali a pontuação, possa fazer as anotações. E vamos falar um pouquinho sobre o objetivo dessa luta, então. O objetivo é comum aos dois estilos, imobilizar o oponente com as costas para o solo, o chamado encostamento. Esta ação encerra imediatamente a luta. Outras palavras, como o touché e o pin, também são utilizados para denominar este golpe. Então, quando é colocado as costas inteiras no chão, podem utilizar a palavra ou touché ou pin. Caso nenhum dos dois atletas consiga executar o golpe que encerre a luta, a decisão será feita de acordo com a pontuação acumulada ao longo dos 2 rounds. E as categorias? Como são as categorias deste esporte? Então vamos lá. Nós temos a greco-romana, que só possui categorias masculinas, né? E a estilo livre, que tem a feminina e a masculina. Então vejam, elas são determinadas por quilo também, por peso. Por quê? Para que seja uma luta justa, né? Para que os atletas eles tenham características parecidas, semelhantes. E qual é a duração dessa luta, então? A duração de uma luta será de 2 períodos ou 2 rounds de 3 minutos cada, com uma pausa de 30 segundos entre eles. Dentro de tudo que nós vimos até aqui, chegou a hora de praticar mais um pouquinho. Então, nós temos a nossa atividade 2. Para que um lutador no wrestling, no contexto das Olimpíadas, seja considerado vencedor, o que ele precisa fazer? Então, vamos lá, pegue o seu caderno e vamos praticar um pouquinho.
Vamos, pessoal, vamos conferir as respostas, então? Então, na nossa atividade 2, a pergunta é: para que um lutador no wrestling, no contexto das Olimpíadas, seja considerado vencedor, o que ele precisa fazer? Então, vamos para a sugestão de resposta. Confira com o que você colocou aí no seu caderno. Vamos lá? Dominar o oponente, lançando-o no chão e mantendo seus ombros presos contra o tapete, controlando a luta ou conseguir superioridade técnica sobre o oponente, ou seja, ter uma pontuação maior. E o que você colocou aí? Se você colocou algo diferente, compartilhe com o seu professor e os seus colegas. Continuando aqui, então vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem. São 3 com funções diferentes. Um árbitro que controla a luta, um juiz que registra os pontos e um chefe de tapete que coordena os dois, além de declarar a superioridade técnica. Para indicar suas decisões, o árbitro usa uma pulseira na cor dos lutadores em cada braço. Então, observem lá, ó, o árbitro com as pulseiras indicando a cor de cada atleta. Desafio. Um técnico pode contestar algum ponto dado ao adversário ou não conferido ao seu atleta. Um replay é exibido, então, para 3 oficiais que examinam a decisão questionada. Ele lança um bloco de espuma na área de combate, parando a luta e lançando o desafio. Caso vença, o placar é corrigido e ele recupera seu desafio para usar depois. Se for negado esta revisão, o adversário ganha um ponto técnico. Cada atleta tem direito a um desafio por combate. E aí, pessoal, o que nós estudamos até agora? Então, nós estudamos luta de estilo livre e greco-romana. Vimos um pouquinho da introdução deste esporte. Segundo registros das primeiras competições de lutas nas Olimpíadas, o objetivo era derrubar o adversário 3 vezes. Era considerado quando o oponente tocava as costas e o ombro ou o tórax no solo, chamado de touché. Lembram disso? E o que mais que nós vimos? Nós vimos que para que um lutador no wrestling, no contexto das Olimpíadas, vence quem dominar o oponente lançando-o no chão, mantendo seus ombros presos contra o tapete, controlando a luta ou conseguir uma superioridade técnica sobre o oponente, ou seja, pontuar acima do seu oponente, assim ele consegue vencer. Se você gostou desta aula e quiser saber um pouquinho mais sobre esses estilos de luta, nós temos sugestões aqui para que você possa acessar e conhecer um pouquinho mais sobre esses estilos de luta. Aqui nós temos as referências, né, que foram pesquisadas para que fosse montada essa luta. E nesse vídeo nós falamos sobre a luta livre e a greco-romana. Espero que vocês tenham gostado e até breve.